Olá, meu cordial boa tarde aos meus amigos, familiares, alunos, ex-alunos, colegas de profissão, militantes do movimento social. É com orgulho que venho mais uma vez tentar demonstrar de maneira sociológica o que está acontecendo hoje na sociedade brasileira. Para quem tem acompanhado alguns dos meus trabalhos, talvez não seja novidade o que eu irei tentar explanar. Mas aqueles que ainda não acompanharam, eu gostaria que dessem uma lida no meu blog, é www.azariasfavacho.blogspot.com. Deve aparecer daqui a pouquinho aí na tela inferior a vocês. E neste blog, o último artigo que eu escrevi tem como título A crise iniciou em 2003 e só terminará com a derrocada dos BRICS e com o aprisionamento de Lula. Por que eu levantei este tema? Porque há 13 meses atrás, não só acreditava, como acredito que é um tema relevante para a sociedade. E tudo o que eu disse há 13 meses atrás, para quem acompanhou, para quem leu, percebeu o que ocorreu. Por isso vou retomar algumas questões. Primeiramente, a nossa sociedade de hoje ela está descrente, inclusive no meio intelectual. Eu já ouvi algumas falas, e não foram poucas, foram muitas, descrentes da política, descrente dos partidos de esquerdas, descrentes dos sindicatos, mas é difícil a gente ouvir a descrença de uma forma coerente com alguns projetos hoje implementados na sociedade. As pessoas acabam desacreditando em pessoas e em siglas e deixam de perceber que o que tem por trás desta dita crise é um projeto de realinhamento. Realinhamento de quem? Desculpem. Realinhamento de quem? Realinhamento do grande capital internacional. O mundo capital, ele vive e sobrevive de organizações internas, econômicas, políticas e sociais. Em alguns momentos é necessário desestabilizar algumas nações para que esses capitais internacionais voltem à sua normalidade. Não foi nada estranho que aconteceu aqui no Brasil. Sabemos que o Brasil está inserido diretamente no mundo capitalista e o Brasil é capitalista. Aqueles mais aguerridos que achavam que o Brasil seria um país socialista, nada disso, né? Quem assumiu o governo anterior, antes do Temer, que foi impeachmentado inclusive, eles tinham sim um projeto diferenciado, um projeto com proposições que vinham satisfazer uma grande parcela das trabalhadoras e trabalhadoras deste país. Isso é fato. É fato também que nos últimos 13 anos algumas questões foram direcionadas para essa classe, para a classe que tinha mais necessidade na sociedade. Isso também é fato, isso é imutável. Portanto, o Brasil ele vive neste mundo capital e o capitalismo, em determinado momento, pensou e disse: precisamos frear algumas políticas que podem afetar o mercado internacional. Em resumo, pode afetar aos nossos bolsos, podem afetar a nós empresários. Como poderiam afetar? Primeiro, se você tem um governo que está querendo estatizar a maior área descoberta de petróleo, não é, embaixo da terra, que no caso, naquele momento era o pré-sal. Inclusive eu disse num vídeo anterior a quantidade de barris de petróleo que poderiam ser extraídos e a quantidade em números. Então, eles conseguiram trazer esse pré-sal, parte dele, já para a iniciativa privada, ok? Isso já é fato. A segunda questão a dita crise vem necessariamente trazer algumas questões complicadas,
unicamente para um setor da sociedade brasileira. Hoje não é difícil saber que várias empresas devem centenas de milhões de reais à Previdência. Já simularam, inclusive, os ditos rombos que foram criados porque tem trabalhadores se aposentando aos 55 anos, sem contar que alguns que defendem esta reforma aposentaram-se bem antes de 55 anos. Mas isto não vem ao caso, vamos voltar. Bom, na reforma trabalhista, eu vou só dar um exemplo rapidamente para você. Primeiramente, eles queriam que todo trabalhador trabalhasse 49 anos ininterruptos, aonde um trabalhador, e eu vou citá-los, aonde um pedreiro, aonde um funileiro, aonde um mecânico, em qual empresa um desses trabalhadores passam mais de 10, 15 anos. Aí já é um complicador, né? Então, mas tudo bem, vamos tentar fazer contas. O trabalhador normal, hoje no Brasil, ele inicia a sua vida de trabalho, ele parando de estudar aos 21, 22 anos. Isso é fato e todos que têm familiares, homens ou mulheres, sabem, né, que essa garotada começa a trabalhar com essa idade. Bom, se ele começa a trabalhar com 22 anos, na conta de 48 anos, com 22, 49, com 22, dá 71 anos. Isto se ele trabalhar 49 anos ininterrupto. Isso é quase impossível. Você sabe que você trabalha 10 anos numa empresa, vai e fica um ano fora, pega 5 no outro e assim vai. Você fica ali em torno de 3, 4 anos tentando arranjar emprego. Isso numa perspectiva lógica de 10 em 10 anos, você passar só um ano desempregado. Então seriam 4 anos a mais. A pessoa aposentaria-se aos 74 anos, 75 anos. Isto quer dizer... olha que legal! Só que a expectativa de vida hoje apontada pelo IBGE para os homens é quase 72 anos, 71 anos e 9 meses, para ser mais exatos. Ou seja, se tu vais te aposentar aos 73, 74, quer dizer que tu vais morrer antes de te aposentar. E isto é engolir esta reforma, assim como é impossível engolir a reforma trabalhista, é impossível engolir esta reforma previdenciária, que é nociva. Isso eu falei só de algumas pessoas que começam a trabalhar aos 22 anos. E os professores, que entram necessariamente em uma universidade, acho eu que aos 20... deixa eu só pegar aqui um esquemão que eu acho que vai ser necessário para todos nós, ok? Aqui, perfeito, né? A pessoa termina o ensino fundamental, segundo um gráfico que eu montei aos 15 anos, o ensino médio aos 17, isso numa perspectiva de nunca repetir, um super aluno. Gradua-se aos 22 anos, especializa-se aos 23, ele é mestre aos 26, e isso acontece, né, com todos os professores são mestres aos 26 anos, prepara-se mais um ano para um concurso, automaticamente aos 27, 28 anos, ele está pronto. Né? Por que eu estou dizendo que ele precisa de especialização e ele precisa de um mestrado? Porque dentro de um concurso, principalmente para a área do magistério, você disputa a prova de títulos. E só é aprovado aqueles que... poderá ser aprovado aqueles que não têm título nenhum, dependendo da concorrência. Mas normalmente aprovam-se aqueles que têm mais um complemento, que é a pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado e assim por diante. Então hoje a expectativa mediana para um professor iniciar o trabalho com o seu mestrado, isso de uma forma bem positiva aos 26 anos. 26 anos, ele entra depois de mais um ano preparando-se para um tal concurso, entra com 27, 28 anos, com 40. 28 mais 40, 68 anos. Isso considerando 40 anos. 68 anos. É uma expectativa de vida elevada. O caboclo passou a vida toda trabalhando, ok? 40 anos. Aposentou-se aos 68. Agora, eu queria rapidamente aproveitar, se hoje
Os meus alunos já me chamam de tio, e modéstia à parte, vocês percebem que eu estou bem novinho ainda, já me chamam de tio. Imagina eu com 68 anos. Vou chamar, e aí bisavô Azarias, e aí avô Azarias, né? Não existirá um profissional para trabalhar com o ensino médio, para trabalhar com o ensino fundamental, que vá conseguir aguentar. Acredito eu que é o início da aniquilação aos profissionais da educação, ok? Então, esse quadro, ele estipula algumas questões que são necessárias. Rousseau, no contrato social, também discute, do contrato social no caso, discute essas questões, sabem da necessidade, ok, de ter este Estado para intervir nos momentos certos. Agora veja, nós estamos num momento sombrio na sociedade brasileira. Acabou-se de ser impeachmentada uma presidenta, entra o vice-presidente, assume o lugar e descobre-se o maior momento de corrupção na história brasileira. E ainda há outros envolvidos que eram os ditos salvadores da pátria, que também está mais sujo, lá na minha cidade diriam, mais sujo que pau de galinheiro. Então é muito complicado esse tipo de situação, né? E nós temos aí alguns cenários meio complexos na sociedade brasileira. O que poderia acontecer hoje no nosso Brasil? Temer, ele poderia ser cassado, ele pode renunciar, ou pode haver uma intervenção. Como que pode acontecer esse tipo de situação? Primeiramente, se Michel Temer não renunciar, com todas as obviedades que há na sociedade, a partir da denúncia da JBS, daquele dito dono da JBS, por sinal muito complicado, a Justiça, a Câmara e o Senado já têm fatos suficientes, que é tão soberana e bondosa com essas questões que estão acontecendo na nossa sociedade, ainda não pegou pesado. Na verdade, eu sei por quê. Daqui a pouco podemos falar sobre isso também. Bom, eu acredito que a grande manipuladora de todo esse processo é a mídia. A mídia está precisando realinhar os seus capitais, e para isso ela precisa de poder. Os governos, legislativo, executivo, na verdade eles estão diretamente ligados a alguns apoiadores. Isso é secular, ok? Nós sabemos que o Estado, ou os governos que entram para administrar o Estado, eles têm uma mão necessariamente ligada a um determinado setor. Tanto é que recentemente, eu não sei por que não fala-se mais nisso, recentemente a gente ouvia dizer: a bancada da bala, a bancada dos latifundiários, a bancada dos empresários, a bancada dos professores, a bancada dos trabalhadores. E agora não existe mais isso no Congresso Nacional, ok? Agora é todo mundo preocupado em reverter uma situação que foi criada, né? Por quem nós sabemos também. Mas a questão central é o seguinte: se Temer for cassado ou se ele renunciar, o que acontecerá? O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara Federal, automaticamente assumiria. Só que este senhor, pelo que diz a mídia e pelo que nós acompanhamos, também está sendo subjugado por várias questões. Como é que você vai tirar um presidente que hoje está com a sua índole ameaçada, vai colocar um outro na mesma perspectiva? O que poderia acontecer neste caso, e aí é que entra a mídia manipuladora, ela está tentando encontrar a pessoa ideal para que ela consiga dar um checkmate na dita crise. Eu não sei se vocês têm acompanhado alguns noticiários. Há um ano atrás nós tínhamos 12 milhões de desempregados. 12 milhões. Hoje nós temos 14 milhões e alguns mil. Isso quer dizer que aumentou. Aumentou e muito. E ainda há quem diga
que as coisas estão melhorando. Como é que está melhorando se o índice de desemprego aumenta? Mas isso também é simples de explicar. Segundo Karl Marx, quanto mais um exército de reservas você tem para alimentar o mundo do trabalho, mais barato fica essa mão de obra, né? Infelizmente, algumas pessoas não conseguem perceber que a coisa não está melhorando, está piorando. Um outro cenário que pode acontecer é a presidenta do Supremo Tribunal Federal pedir uma intervenção militar, desfaz o Congresso, pede-se num período de 60 dias eleições diretas e instala-se aquilo que o povo ordenar, ok? Só que a grande questão é que nós precisamos conversar com o povo, pessoal. Bom, pessoal, é fato. Hoje o Brasil atravessa um dos momentos mais sombrios que eu estou analisando sociologicamente. É muito complexo e, de fato, algumas questões elas vêm trazendo prejuízos imensos para alguns segmentos, principalmente para o segmento dos trabalhadores. Vou só retomar uma discussãozinha básica. Se a CLT, que no dia 1º de maio chegou aos 70 anos, se a CLT anteriormente dizia que todo trabalhador tinha 2 horas para o processo de alimentação, você chega até chegar no local para alimentar-se, para esperar a comida ou para ir na sua casa, isso, aquilo outro, 2 horas, ok? Já não dava tempo. A atual reforma da Previdência diz o seguinte: o trabalhador terá 30 minutos. Eu não consigo ver um ganho numa proposta dessa, um ganho que me tira, né, 1h30 numa das coisas mais sagradas que tem, que é aquele processo de alimentação, que você vai entrar em contato consigo mesmo, vai refletir, vai pensar no seu dia, vai pensar nas questões que acontecem ao longo da sua vida. E infelizmente isso está acontecendo. A outra questão, na CLT também, né, já estava adquirido, o meu direito já era adquirido, que eu teria 30 dias de férias. Agora, essas férias poderão ser parceladas como 10, 10 e 10. Né? Parece aquelas prestações que nós pagamos por aí, né, de 3, 4 vezes. Ou seja, eu trabalhei o ano todo, já estou assegurado com as minhas férias, mas eu vou necessariamente, dependendo da conveniência, parcelar em 3, 4 vezes e assim por diante. É muito complicado. Uma outra questão que está muito presente na reforma da Previdência. Se hoje o IBGE diz que a expectativa de vida do trabalhador homem de 71 anos e 9 meses, e quando chega a esta idade, eu não estou aposentado, para onde é que vai o dinheiro que eu passei a vida toda? Isso na primeira proposta do governo anterior, que eram 49 anos, e agora 40, eu pergunto, 40 anos de contribuição vão para onde? Se a expectativa de vida é uma média, e nós sabemos que poucos brasileiros, em torno de 10, 15, 20%, 30% sobrevivem até essa faixa etária, e aqueles 70% que já estão embaixo da terra, que morreram, que não conseguiram se aposentar, para onde é que vai esse dinheiro? Para a corrupção? E já abro um parênteses, corrupto, para a gente logo aqui melhorar o nosso debate. Algumas pessoas vão dizer assim, mas corrupto, o fulano do partido A é mais corrupto que o fulano do partido B, o fulano roubou 100 milhões, o outro roubou 10 milhões. Corrupção é corrupção. A corrupção, ela não tem tamanho. Se alguém se apropriou indevidamente do dinheiro público que era para ser investido em saúde, educação, transporte, saneamento básico, e não foi investido, corrupto precisa ir para a cadeia. Agora, para ele ir para a cadeia, né, a justiça preconiza que ele precisa ser condenado. E os fatos devem ser apurados, e todos eles, independente de partido, tem que irem à cadeia, ok? Uma outra questão que eu gostaria de levantar rapidamente é que, infelizmente também, pelo que demonstra a mídia ideológica, que adora colocar a cortina de fumaça na frente de algumas questões,
Infelizmente, alguns poderes, dentre aqueles que nós temos na República, hoje eu cito o Poder Judiciário, precisa de fato ter um peso só e não 2 pesos e 2 medidas, ok? Se a lei é X, a lei X precisa ser aplicada a todos e não somente aqueles que convêm determinados segmentos. Uma outra questão que eu acho de relevância importantíssima: os movimentos sociais hoje estão desacreditados. Eu ouço falar em muito que o sindicato A está atrelado ao governo X, que o sindicato B está completamente direcionado por um partido X, que o sindicato tal é pelego, que os trabalhadores não querem mais participar dos movimentos porque o sindicato não está dando conta do recado. A situação está difícil para todo mundo. É verdade que o sindicato ele precisa ter em mente que ele precisa ser autônomo. Sindicato não pode se atrelar a governo. Sindicato tem que ter princípios ideológicos. Sindicato tem que ultrapassar princípios políticos. Sindicato tem que ultrapassar a plataforma de governos. Sindicato precisa representar a categoria de trabalhadores e trabalhadoras a quem de fato e de direito eles representam. Essa que é a grande questão. Ok? Então, sindicalistas, vamos reacreditar, vamos fazer com que os trabalhadores e as trabalhadoras reacreditem neste segmento que é importantíssimo para os trilhos da classe trabalhadora. Para finalizar, hoje, nesse estado sombrio, existe uma saída. Os movimentos sociais ganharem novamente a sua confiança, trazerem os trabalhadores e as trabalhadoras para dentro das ações, construírem uma plataforma de governo alternativa para que de fato apresente-se algo numa futura eleição, mas algo palpável que tenha essa participação, essa confiança, essa serenidade e seriedade com as trabalhadoras e trabalhadores deste país. Por isso eu acredito que agora, neste momento, não há uma alternativa melhor que diretas já. Nós precisamos reorganizar a política brasileira. E reorganizar a política brasileira é varrer aquele Congresso que 80%, 90% dos que lá estão corrompidos. Por isso, é eleição direta para presidente. E a eleição direta para o Congresso Nacional e para o Senado. Agora, não adianta fazer uma eleição direta se as trabalhadoras e trabalhadores vão deixar-se manipular pela mídia que aí está. Não adianta fazer uma eleição direta se esses trabalhadores e essas trabalhadoras, no dia da eleição, venderem seu voto. Não venda o seu voto, ok? Não venda o seu voto, porque você vai estar vendendo seus direitos com essas PECs que aí estão sendo aprovadas. Por isso, eu conclamo a todos. Nós temos que ir às ruas. Agora, não dá para ir às ruas desordenadamente. Eu, nesses últimos dias, tenho ouvido, já tal ato. Se não houver uma tática e uma estratégia coerente, você vai ter atos esvaziados. Atos que o trabalhador vai ter que abandonar hoje o trabalho dele, abandonar amanhã o trabalho dele, abandonar depois o trabalho dele, e aí ele vai levar falta e depois não vai mais para nenhum movimento. Então façamos atos massivos, mas coerentes, atos com proposições para a sociedade, atos sem badernas, atos que de fato conclame o trabalhador e a trabalhadora a refletirem no atual movimento do Brasil, no atual momento, melhor dizendo, já estou até me empolgando, no atual momento que a nossa sociedade está vivenciando, ok? Então, eu não tenho dúvidas que nós precisamos fazer essa junção, nós precisamos fazer essa união entre trabalhadores, porque os empresários, eles são unidos. Os empresários, eles são muito unidos. É óbvio que na hora que um precisa dar o golpe no outro, eles darão, mas na hora que eles precisam dar o golpe na massa trabalhadora, eles fazem muito bem feito. Ok? Então, povo na rua,
Reformas trabalhistas não são nocivas, reformas previdenciárias não, elas também são nocivas. E num outro momento eu aprofundarei um tema que eu acho de suma importância, que é a Lei Ferry. Não é? É uma discussão que a gente vai fazer, chegou na década de 70 no Brasil, a partir de, acho que de 2010, 2012, mas a gente vai aprofundar essa discussão. Um grande abraço. Eu sei que o texto ficou grande, mas vale a pena dar uma lida, uma olhada, uma conferida nesse trabalho, ok? Um trabalho sobre o momento sombrio da sociedade brasileira. Um abraço e até a próxima.